Boa tarde, minha gente. Que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure no nome santo de Jesus. Aleluia. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os besouros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis porque eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isto está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 7 até 18 e capítulo 4, versículos 1 a 6. Aqui é, portanto, o final da lei, dos livros da lei. É o último livro do Antigo Testamento. A seguir, nós vamos encontrar o Novo Testamento, que começa já com o livro de Mateus, né?
com a genealogia de Jesus Cristo. Mas especialmente aqui nós entendemos que não devemos roubar o Senhor e nem ao menos duvidar da sua providência e justiça. Lembrando, nós estamos falando aqui do fim da lei, quando então a seguir virá o nascimento daquele que seria o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso libertador verdadeiramente. Portanto, aqui ele dizia, que nós não deveríamos roubar-lhe a ele e, portanto, que deveríamos levar à casa do tesouro todos os dízimos para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Muito bem. Nós lembramos que até aí, então, existia aquela coisa de, em primeiro lugar, que todos os pecados, eles eram purgados através de uma oferta. Então nós tínhamos que levar uma oferta, uma ovelha, uma pomba, enfim, qualquer coisa, para que houvesse a purgação daqueles pecados. Após o advento, ou seja, o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, quando então todo homem que nele crê esteja verdadeiramente salvo, lavado, remido, liberto pelo sangue do Cordeiro, era necessário que cumprissem as leis. Após o advento, as leis não é que elas não precisam mais ser cumpridas, elas podem ser cumpridas, porém elas têm outra significação, outro o objeto que elas alcançam é de outra argumentação. Portanto, nós não vamos mais, por exemplo, ter o devorador repreendido porque levamos o dízimo à casa do Senhor. Nós não vamos mais estar roubando porque não estamos entregando o dízimo à casa do Senhor. Até porque, após o advento, nós entendemos que a casa do Senhor é o nosso próprio coração. Então, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, nós temos que continuar amando, adorando, louvando e bendizendo, glorificando ao Deus de nossas almas, ou seja, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a quem devemos todo louvor, toda honra e toda a glória, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém irá ao Pai senão por Ele. Então é natural que nós continuemos tendo congregações e que essas congregações necessitem dos nossos apoios para que possam continuar fazendo o trabalho. Qual é o trabalho? Ide por todo o mundo e levai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, algumas pessoas terão que continuar fazendo esse trabalho. Eu diria mais, eu diria que todos nós temos que continuar fazendo esse trabalho. Ou seja, eu, você, ou todos aqueles que nem sequer têm chamado em suas vidas, mas que seguem a Cristo, eles têm que levantar e quando vão à mercearia, ao banco, à praça, ou encontrar um amigo, ou passear, ou mesmo a trabalho, falar da palavra, das boas novas da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Porém, voltando ali, então, é claro, nós temos as congregações e elas precisam sobreviver, sim. Então, o que vem falar no Novo Testamento? No Novo Testamento nós encontramos a necessidade das ofertas. Ofertas que são justamente aquilo que brota em nosso coração. Então nós temos que ajudar a obra de Deus, ajudar aquele homem ou aquela mulher de Deus que verdadeiramente estão fazendo um trabalho digno. Então a eles nós levamos com regularidade nossas ofertas, que poderia, digamos assim,
ter o mesmo efeito praticamente do que você dar o dízimo. A única intenção da mudança aqui é que o povo comece a entender que o dízimo, ele repreendia o devorador, ele fazia com que quando você entregasse o dízimo na casa do tesouro, você estivesse fazendo prova do Senhor, ou seja, o Senhor iria abrir as janelas do céu e derramar sobre ti tantas bênçãos quantas fossem necessários para uma grande abastança em tua casa. E isso é verdadeiro. Isto ele realmente faz e faria, sem problema nenhum. Agora, não necessariamente agora com dízimo, sim com aquilo que ele toca em teu coração para que você leve à casa do tesouro, ou seja, aqueles que realmente vão dar continuidade ao trabalho que ele tem pedido que seja feito a cada um de nós, ou seja, ide por todo canto, pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, todos aqueles que podem, levem à casa do tesouro, levem à congregação a sua oferta, a fim de que aqueles que não tenham como fazer o trabalho possam continuar fazendo o trabalho. E aquele pastor que recebe aquela oferta, que recebe aquela doação, aquela bênção, que ele possa, inclusive, ajudar a própria comunidade, devolvendo muito daquilo que ele recebe para a própria comunidade, não ignorando que essa oferta que você leva à igreja, ela deve servir para abençoar também aqueles irmãos que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm como alimentar seus filhos, enfim, que não têm como dar continuidade às suas vidas. Então é por isso que é muito importante que você continue entendendo a necessidade da tua oferta. Agora, o que é a oferta se não é o dízimo? O dízimo é 10% do valor do teu salário ou daquilo que você tem. Não tem problema nenhum. Já a oferta é aquilo que Deus toca ao teu coração. Existe uma passagem bíblica onde tem uma senhora que ela diz que ela diz a passagem que ela chega e leva lá uma determinada moedinha e entrega na casa do Senhor. Quando ela entrega aquela moeda, o Senhor Jesus, que está olhando aquilo, ele percebendo, ele diz a todos aqueles que estão em volta que aquela senhora, ela deu muito mais do que todos que ali estavam, porque ela deu tudo aquilo do que ela possuía, de tudo aquilo que ela verdadeiramente possuía, ou seja, ela tinha tudo em suas mãos, ela tinha, que era aquelas moedinhas. Então, quer dizer, ela acaba dando bem mais do que muitos outros que ali estavam levando os seus dízimos, ou seja, o 10% daquilo que ganhava. Uma coisa é você levar 10% daquilo que ganha. Outra coisa é você pegar o último pãozinho e entregar e devolver e entregar aquilo para um de seus irmãos, ou seja, mostrando que você realmente está disposto a fazer mais do que te é requerido, mais do que te é pedido, mais do que você até poderia, porque aquela última moeda para aquela mulher poderia estar representando o seu pão, o seu alimento. Ela vai e entrega aquilo sabe, ela entrega aquilo como uma oferta para a casa do Senhor. E nós percebemos que isso acaba sendo grandioso aos olhos do Senhor. Aquilo acaba sendo maravilhoso aos olhos do Senhor. Quer dizer, ele não está olhando quanto você dá, mas com quanto amor
você aquilo entrega. Ou seja, não se trata de você querer achar que você está fazendo o melhor da tua vida. Você não está fazendo o melhor, porque o melhor de você é entregar a tua vida para abençoar a outro. Ou seja, você não tem como medir o quanto vai ser valioso aquilo que você está entregando, porque, em primeiro lugar, você tem que fazer uma. É como se você dissesse assim: eu vou me desfazer de tudo que tenho para abençoar uma determinada família. Se você está fazendo aquilo para atrair a atenção do Senhor, desista, porque isso perdeu totalmente o valor. Agora, se você estiver fazendo aquilo efetivamente porque você tem o interesse em ver aquela família melhor, porque você tem interesse em fazer com que algo seja novo na vida daquela pessoa a quem você está ajudando, então pode ter certeza que isso será a oferta aprazível aos olhos do Senhor. E nós encerramos com a seguinte passagem também: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Esta palavra que eu encerro está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 1 a 6. Então aqui nós vemos que primeiramente vem Elias, aquele que vai aplanar os caminhos do Senhor. Nós vemos que imediatamente ele está falando do advento, como Malaquias aqui descreve logo em seguida o que nós vamos ver nos livros de Mateus, de Marcos, de Lucas. Tal. Só que nós temos que lembrar que Elias também virá novamente na sua segunda vinda. Então nós temos que lembrar que Elias, de certa forma, é como se ele já estivesse em nosso meio, e talvez eu pudesse até dizer que Elias já está aqui. Por que que Elias já está aqui? Porque tudo o que nós vemos à nossa volta reflete exatamente todas as tribulações que são descritas ao longo de toda a Bíblia. Nós vemos o nosso povo correndo atrás de outros deuses, correndo atrás de outras coisas que não são as coisas mais importantes para suas vidas. Todo mundo está ignorando que no último dia ninguém vai levar absolutamente nada a não ser uma muda de roupa, e essa muda de roupa que não será escolhida nem mesmo por você. Ou seja, será escolhida por alguém, porque você estará ali morto e as pessoas vão querer te vestir. Bom,
Então nós estamos correndo atrás do quê? Atrás da ganância, atrás da inveja, atrás da maledicência, atrás de outros deuses, atrás de falar, de falácias, atrás de homens que não podem fazer absolutamente nada por nós. Nós vemos como nós estamos sendo destruídos pela nossa própria ignorância. Homens e mulheres que vêm ao mundo e que estão querendo dizer como o homem, como a mulher, como o menino, como a menina devem se comportar. Homens que estão dizendo que menino não nasce menina, menino, e menina não nasce menina. Ou seja, que à medida que o tempo vai passar, este ou aquele vai escolher o que poderá ou quererá ser no futuro. Então nós vemos que a os tempos estão sendo abreviados, ou seja, a vinda de Elias, digamos, já está aí. Elias já está entre nós. Elias já está nos mostrando tudo o que vai acontecer. Nós já vemos nos palcos pessoas que não estão semelhantes a animais, porque o animal, dentro da sua pureza, ele pratica todos os atos que lhe são atribuídos, ou seja, que os homens costumam dizer, mas o animal também faz, então eu também posso fazer. Mas o animal pratica muitas vezes muitos atos dentro de uma pureza pela falta de razão, justamente porque ele é um animal irracional. Então quer dizer, você, como sendo um animal irracional, você não pode imaginar que você teria da mesma forma digamos, a condição de poder praticar aquele ato que o irracional pratica, porque você, por exemplo, não digamos, falando um português claro, você não costuma rasgar dinheiro. Você não está sentado do lado de uma patente e comendo fezes, como muitos animais fazem, né? E você não sai pela rua, pelo menos não é essa a tua natureza, cheirando o rabo um do outro, como faz o cachorro. Então nós vemos que inúmeras coisas do que são acusados os animais. Esses dias eu ouvi uma professora maconheira dizendo que os animais também se drogam. Ignora a pobre, ignara, né? Porque essa professora, pobrezinha, coitada, ela é doente, ela é demente, ela tem um problema de demência profunda. Ela precisa ser tratada, cuidada num ambiente adequado. Por quê? Porque ela quer se equiparar a um animal quando o animal, por exemplo, ele não joga fezes em alguém, um macaco, por exemplo, no jardim zoológico, ele não joga fezes em alguém para se divertir. Ele não joga fezes em alguém porque ele está querendo te agredir. Ele joga fezes em alguém por um ato que é totalmente desprovido de razão. Ele não sabe sequer o que é que ele está fazendo. Ele não sabe nem mesmo, por exemplo, ele está defendendo o espaço dele. Necessariamente não é isso, porque ele joga as fezes em alguém que esteja ali e ele sai dali e vai se esconder num outro canto. Quer dizer, nem mesmo o espaço dele ele não está preocupado, porque ele sai e vai para outro lugar. Outra coisa, ele costuma enfiar o dedo no ânus e depois meter o dedo no nariz ou na boca. Tudo bem, mas isso é uma atitude totalmente irracional. Eu não sei por que motivo ele faz isso e creio que talvez a própria biologia possa dar até uma explicação, mas natural que ele não esteja fazendo isso para ser copiado por um ser humano e muito menos que ele esteja fazendo isso para que você o aplauda. Ele não está em busca de aplausos, ele está, digamos, duplicando uma atitude
que com certeza ele não tem razoabilidade para aquela atitude, porque ele é irracional, ele não pensa. Então nós percebemos que nós estamos caminhando com homens que estão querendo caminhar cada vez mais para o fundo do poço. Pessoas que estão defendendo figuras como, por exemplo, o próprio Lula, o Lula livre, e que nessa defesa ignoram, por exemplo, que esse analfa, ele roubou uma nação praticamente inteira, tirando dinheiro de educação, da saúde e da segurança. Quando ele tira o dinheiro da educação, ele coloca pessoas no ostracismo. Diz a própria palavra que nós devemos buscar estar preparados para a grande obra, que nós devemos, que todo homem deve estar, procura estar aprovado na presença do Senhor para aquilo que você quer fazer, né? De forma que as pessoas possam perceber que você está instruído pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, você conhece bem não somente a palavra da verdade, mas você conhece também a ciência, você conhece também a educação, você conhece também a física, a química, a matemática, ou seja, você quer fazer uma calçada, então faça como se fizesse a mesma calçada para Deus, uma calçada bem feitinha, uma calçada digna de um verdadeiro artífice ou de um verdadeiro artista, aquele que vai fazer uma calçada como se fosse para a princesa dele passar. Uma calçada digna de um rei, uma calçada digna de um homem que sabe fazer uma calçada. Ou procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem também a palavra da verdade. Então, quando você tira o dinheiro da educação, você está tirando o dinheiro dessas pessoas que poderiam vir a ter uma boa instrução, poderiam vir a ter uma nova perspectiva de vida, poderiam pensar numa nova conjuntura para as suas vidas, ou seja, poderiam pensar ao menos em querer crescer e com aquele crescimento intelectual trazer mais e melhores e maiores condições para seus pares, para outras pessoas que virão, seus filhos, seus netos, seus irmãos, as pessoas que estão à sua volta. Além disso, aqueles que tiram o dinheiro, que roubam o dinheiro público, o dinheiro que seria para a saúde, por exemplo, estão tirando os remédios que poderiam estar servindo para inúmeros daqueles que estão sentados em bancos de hospital esperando um atendimento. Estão tirando a condição daquele hospital de contratar um outro médico para dar mais e melhor atendimento a todos aqueles que ali estão naquele hospital. Ou seja, simplesmente tiraram a chance daquele camarada que quebrou uma perna, que fraturou uma clavícula, ou mesmo que está com câncer, com AIDS, ou com uma gastrite, ou com qualquer coisa, com uma doença rara, ou qualquer coisa, enfim, caiu, pisou num prego, qualquer coisa, enfim, que ele chegue no hospital e ele tenha um tratamento digno. Não terá um tratamento digno. Ele não será tratado dignamente, em primeiro lugar, porque alguém chegou primeiro e surrupiou o dinheiro da saúde. Então, aqueles que estão defendendo o Lula livre, por exemplo, estão defendendo ladrão que surrupiou o dinheiro da educação, o dinheiro da saúde. E não preciso dizer do dinheiro da segurança, por exemplo, porque afinal de contas, não somente aquele cara tirou o dinheiro que poderia abrir mais um banco numa escola para que outra criança pudesse estudar, um velho pudesse voltar a estudar, um jovem pudesse estar na escola estudando, ao contrário de estar se prostituindo ou se drogando, ou roubando ou matando, e está sendo jogado cada vez mais ao ostracismo. Observem que Deus nunca pegou um vagabundo e disse: varão valoroso.
Nunca, em hipótese alguma. Sempre aquele que acorda cedo, que trabalha, que se esforça, que estuda, que se dedica a alguma coisa para melhorar a vida dos outros. Mas não somente aí, eu gostaria também de lembrar que eles, justamente esses adeptos dessas seitas malignas, que inclusive estão impondo às crianças que menino não é menino, menina não é menina, professoras que entram em salas de aula, pegam o menino na marra e pintam-lhe a boca com batom ou os dedos com esmalte e vestem o menino de menina ou a menina de menino e maculando dessa forma a inocência daquela criança, essas mesmas pessoas, eles estão cantando uma ideia de que Cristo teria sido socialista ou comunista. E eles dizem então que Cristo, por ser socialista ou comunista, isso endossaria o porquê de eles defenderem essa, aspas, seita maligna. Maligna e mentirosa, porque vocês vejam o seguinte: a partir do princípio de que eles querem acabar com a fome na terra, nós devemos lembrar que tem uma passagem onde Jesus diz que os pobres sempre os tereis convosco. Exatamente quando uma mulher vai e derrama um óleo finíssimo nos pés de Cristo, e justamente o Judas, o Iscariotes, ele critica a mulher, dizendo que aquele óleo poderia ser vendido e serviria para ajudar muitos pobres em volta deles. Então ele responde: os pobres sempre os tereis convosco, porque faz parte da natureza da criação que nós tenhamos a pobreza, a riqueza, a doença, a saúde, a paz, a guerra, a luz, as trevas, até para que nós possamos também entender o que seja melhor para nossas vidas e dessa forma possamos pleitear o que seja melhor. E o que é melhor? Por exemplo, desculpa, gente. O que é melhor é eu pegar aquilo que eu tenho e realmente ajudar ao meu irmão. Mas que eu não pense que com isso eu estarei mitigando todos os males do mundo, porque isso não é verdade. É importante que continuem existindo outros males, a fim de que outras pessoas possam igualmente querer fazer isso e lutar por melhorar este mundo. Não de uma forma mentirosa, de uma forma onde, se eu fosse Deus, eu faria tal coisa. Porque você, ao dizer se eu fosse Deus, você está querendo destronar a Deus. Então vamos nos lembrar sempre disso, que é muito importante que nós estejamos preparados para a vinda do Senhor, que é precedida pelo seu anjo, ou seja, por Elias, que vem para aplainar os caminhos do Senhor e que já está às portas e que já está conosco, andando por todo canto e caminhando e nos ensinando os caminhos por onde devemos andar. Ele não está simplesmente, digamos, ninguém está aqui nesta terra a passeio e ninguém está aqui para ver o mundo pela janelinha do trem. Não, nós estamos aqui para que a gente possa realmente usufruir desta vida e mostrar a nossos irmãos e irmãs, aqueles que realmente são verdadeiros servos, verdadeiros filhos do Deus vivo, que existe condição de continuidade para que este mundo encontre o caminho dentro da palavra do Senhor, pela própria palavra que nos é dada, apenas seguindo, louvando, adorando, glorificando a Jesus, que é o Cristo de Nazaré. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Eu agradeço a cada um de vocês e louvo, honro e glorifico ao nome do Senhor
e peço que aqueles que ouviram esta palavra, que quiserem, ajudem a divulgar este trabalho, ajudem a indicar este trabalho para outros, para que nós possamos fazer cada vez mais e melhor, em nome de Jesus. Não por mim, eu não sou digno, mas a graça do Senhor, que é a que nos basta, ela está entre nós. Assim como Elias já está entre nós, anunciando a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure em nome de Jesus. Que o Senhor desça sobre nós o manto do sangue carmesim, bem como a armadura completa descrita em Efésios 6, 10 a 18, nos abençoando para que dessa forma nós possamos levar essa bênção adiante, porque estando na brecha, nós poderemos estar intercedendo por nossos irmãos, por nossos amigos, por nossos parentes, vizinhos, os de perto e os de longe, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. Aleluia! Louvado seja sempre o nome do Senhor. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Beijos, bye, fui. Muito obrigado a todos.